Hello ladies and gentlemen, eu sou o Crono aqui, estamos no canal Ouroboros e hoje nós vamos trazer um vídeo resposta a um outro vídeo de um outro canal que é o Geek na Cena. Antes de mais nada, vamos lembrar de nada de incitação de ódio, de atacar um amiguinho, todo mundo aqui é fã das obras e a gente só vai dialogar sobre aquilo que foi apresentado por um ou por outro, né? Os argumentos, isso faz parte de você curtir. Então, assim, nada de tretinha ou de babaquice. Sejamos homens, senhores. Então, a ideia dele é de que Saitama nunca superou o Goku e ele disse que provaria naquele vídeo. Só que, na minha opinião, ele se utilizou de algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Assim, alguns conceitos abstratos, muito filler, muita coisa nada a ver e alguns argumentos que não fazem sentido nenhum. Então, qual que é a minha ideia? Trazer argumentos que fazem sentido para que de repente a gente melhore essa situação, né? A ideia é entender como funcionam as obras e contextualizar as duas de uma forma onde elas conversem e façam sentido. É isso, não tem mimimi, não tem blá, não tem favoritismo, não tem fanboyzismo, até porque eu sou um ávido fã de Dragon Ball, mal conheço One Punch Man, comecei a acompanhar depois que saiu na Netflix, assim, enquanto uma obra eu acompanhei faz 30 anos, a outra eu conheci agora, estou acompanhando o mangá recentemente, eu acho interessante, o plot do autor é muito curioso. Mas falando em força, em ataque, defesa, resistência, eu como uma pessoa que também é escritora, eu gosto de ler, entender e debater o assunto para que tudo isso fique o mais claro possível, já que alguns conceitos ficam confusos na cabeça das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui e detalhando tintim por tintim, viu? Bom, pessoal, vamos começar aqui com a força infinita e falsa ideia de que existe aplicabilidade para a força infinita sempre. Bom, basicamente o argumento do nosso amigo foi que se um personagem A, B, C ou D tem força infinita, sempre que ele utiliza essa força, ela é infinita. Então, assim, vamos desfazer essa ilusão, né? Porque, é quase impossível você aplicar força infinita ao mesmo tempo todo. Você simplesmente teria um caos total. Pois se o mesmo personagem X possui essa capacidade de ter força infinita, não significa que você a usa sempre. Um exemplo prático, não é porque o Flash consegue superar um valor inimaginável de vezes a velocidade da luz que ele sempre está nessa velocidade. Tal qual o Superman consegue erguer quintilhões de toneladas e ele não vai exercer essa força toda para erguer um copo com água. Quando você vai levantar alguma coisa, quando você vai de um ponto A a um ponto B, você usa a velocidade necessária, a força necessária. Não que você esteja se contendo, mas é porque você faz o esforço necessário. É uma questão de raciocínio lógico que o seu próprio corpo regula. Por exemplo, não é porque você ergue 150 quilos no supino que quando você vai pegar um saco de arroz, você joga ele no teto, fazendo força como se você erguer 150 quilos. Sendo um saquinho de 1, 2, 3, 5 quilos. Não é assim que funciona. Você se autorregula. Então, assim, para um personagem que sempre vai ter uma força infinita, significa que a capacidade dele sempre vai ser a que ele precisa ter e a que ele quer ter. Então, assim, se ele precisa erguer um objeto de massa infinita, ele precisa ter essa capacidade e ele precisa querer fazer esse movimento. E aí ele vai erguer esse objeto porque ele tem força infinita. Caso contrário, se ele quer levantar um lápis, uma pena, um botijão de gás, não importa, ele vai fazer o esforço necessário. Isso não é se conter, é o jeito que as pessoas agem, é o normal de qualquer ser racional. Um erro comum é que o pessoal eles usam porcentagem para falar de infinito. Isso é irracional e extremamente bobo. Irracional, literalmente irracional. Já que uma fração de um valor sem fim não tem fim, portanto ela é irracional. Se o personagem X precisa erguer 1 kg, ele não vai usar uma porcentagem da força dele para erguer 1 kg, ele vai usar o valor necessário, e a gente está falando de valor, não de porcentagem, então 1 kg de força é o suficiente, não precisa de mais que isso. Ou seja, não se trata de porcentagem, mas do valor real que seria necessário para ele fazer um movimento que é necessário.
Não é porque você, aí é exemplo, né, ergue 150 kg no supino que você pega um saco de arroz e joga ele no teto toda vez que você quer erguer. Não é assim que funciona, você faz o esforço necessário. E às vezes o povo confunde o conceito de infinitude. Matematicamente, infinito é definido como um objeto de valor ilimitado, portanto incalculável. Só que na filosofia, resume-se à inexistência de um limitador. Considera-se infinito tudo aquilo que não é finito. O que significa que, quando falamos de conceito matemático, o infinito é uma forma de você se poupar de fazer um cálculo sem sentido. Afinal, você está calculando um valor que ele é incalculável, ele não tem fim. Então, é igual, por exemplo, o número de casas de π. O número de casas de π é infinito por quê? Porque ele é uma constante que vai indo e não acaba. Simplesmente vai ter um número depois de você vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo e continua. Então, no conceito filosófico, que é a inexistência de um limitador, isso aplica em um valor imensurável, que pode ser desconhecido, bizarramente vai ter ou não, dependendo da existência de um limitador. E eu posso citar, por exemplo, um infinito que não é exatamente infinito. Por exemplo, em algumas obras do universo da DC Comics, o universo é infinito, como o nosso. A explicação é que, após o Big Bang, ele se expande tão rápido, mas tão rápido, que a tecnologia não é capaz de superar a velocidade de expansão. Então, assim, quando você vai tentar medir o quanto o universo é grande, o quanto ele cresceu, ele já cresceu, e aí você não tem uma medida exata, porque ele continua crescendo sem parar. E essa expansão chega no que seria ao fim dele, porque a tecnologia não consegue alcançar esse fim, ela não consegue superar a velocidade de crescimento. Então, assim, neste universo não há um começo, um meio ou um fim. Entretanto, já aconteceu do Superman conseguir voar tão rápido, mas tão rápido, e ele foi tão veloz que ele superou a velocidade de expansão do universo, a distância já expandida, e conseguiu sair do universo. Ou seja, mesmo que ele seja matematicamente infinito, porque ele é uma constante que vai se repondo, crescendo, sem um fim definido, o Superman que superou essa velocidade de crescimento e simplesmente chegou a um fim e saiu dele. Então, assim, em algumas obras, o infinito é simplesmente o sinônimo de imensurável, de não se ter não de um valor sem limite, né, por ser sem limite, mas por ser algo que não pode ser calculado na situação, que é no caso a tecnologia necessária para você calcular o tamanho do universo. Entretanto, se você supera a dificuldade, que seria a velocidade de expansão, você chega a um fim. E uma coisa que tem fim não é infinita. Outro exemplo matemático e real pode ser perguntado a qualquer ser humano comum: quantos átomos existem no universo? É um número absurdo, eu tenho ele aqui. Uma pessoa normal não vai conseguir calcular. Por quê? Porque a resposta consiste em calcular o número de átomos de hidrogênio em nosso Sol, onde a massa é de 2011 vezes 10 elevado a 33G. A massa atômica do hidrogênio é de 1008 AMU. Para obter o número de átomos no Sol, precisaríamos dividir a massa pela massa molar do átomo de hidrogênio e multiplicá-la pelo número de Avogadro, que a lei de Avogadro, também chamada de hipótese de Avogadro, é um princípio voltado ao estudo de gases ideais. Consiste na relação de proporcionalidade entre o número de átomos, moléculas de um gás e seu volume quando a temperatura e a pressão deles são constantes. Então, assim, com esses dados você conseguiria calcular o número de átomos no Sol, e aí você vai ter o número de átomos no Sol, você vai calcular quantas estrelas existem numa galáxia, como a nossa Via Láctea, e você vai pegar esse número e calcular pelo número de galáxias que existem, que já encontramos no universo observável, e aí você calcula, e é um número tão imenso que se a pessoa respondesse com o símbolo do infinito como incalculável, ela não consegue mensurar esse valor de tão grande que ele é, ninguém condenaria ela, porque realmente é um número muito grande. Mas estamos apenas considerando que para aquele indivíduo o cálculo é incalculável. Então este é um infinito matemático cujo número é desconhecido, mas filosoficamente e cientificamente sabemos que a matéria do universo é vasta, mas finita. Então
é um fim? Tem um fim, tem um número exato, ele existe. E aí entre a diferença entre filosofia e a matemática. A matemática ela vai se tratar da parte do cálculo. A filosofia ela vai tratar do que? Se existe ou não um fim. Há um limite ou não há um limite. E às vezes há um limite. Ou seja, quando falamos de massa no universo, há um limite de matéria. Então há um número exato de átomos no universo, a gente só não consegue calcular ele com uma precisão absurda. Ou seja, quando falamos da força de um personagem, uma força infinita, não significa que não há um limite para o quanto de força ele consiga fazer. Por exemplo, quando a gente está falando do Saitama, isso é real. É isso que a obra constrói nesse conceito. Então o que acontece? Estamos falando de um personagem de força infinita, significa que não há um limite para o quanto de força ele consiga fazer. Então a gente só não sabe esse limite. Ele vai levantar o quanto ele precisar levantar. Ele vai se esforçar o quanto ele precisar se esforçar. E é exatamente esse o conceito de força infinita. Não significa que toda vez que ele pisa no chão ele destrói um planeta, ele destrói a Terra, porque ele pisou muito forte, porque ele não controla a força dele. Não é assim que funciona. E esse foi o argumento inicial do nosso amigo aí. Então assim, essa parte do argumento da força infinita já cai por terra, porque as coisas não funcionam da forma que ele explicou. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos continuar aqui com as explicações. Só para dar continuidade aí, ele também detalha uma coisa que é muito interessante, porque em Dragon Ball outros personagens já se consideraram sem limites ou com capacidades para destruir o universo inteiro e blá 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 blá, etc., onde a força deles era supostamente ilimitada. Ele citou Kefir ali, citou o Cell, e aí vem a questão. O problema desses personagens é que para que eles estejam, para que a fala deles não seja uma falácia, seja uma coisa literal, quando posto à prova, eles não podem falhar. Por exemplo, eu posso dizer que Saitama tem força infinita até o momento que ele precisar erguer alguma coisa e não conseguir, ou que ele precisar se esforçar de uma certa forma e não conseguir. Aí quando eu fizer isso, eu comprovo que ele não tem força infinita, porque ele precisou ter uma capacidade que ele não tinha. Aí vamos ao Cell. Cell, sei lá, poder infinito. Ele se julgava Deus da decisão, né? O Cell é antes do Bios. Entretanto, na hora de trocar um Kamehameha com um Gohan sem um dos braços, ele não aguentou. Então, aquele poder dele era basicamente uma falácia. Kefra tinha poder para destruir todo o universo e blá 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 blá. Ela se julgava infinitamente poderosa. Parece o Vegeta falando toda vez que ele aponta o dedão para a cara dele mesmo e toma um pau logo em seguida. Eu só vou considerar esse personagem como realmente a fala deles uma coisa literal quando eles colocados em prova eles superarem qualquer prova de resistência. Então, por exemplo, a Kefra foi derrotada com o Kamehameha do Goku com instinto de presságio. Então, assim, que poder todo não existe. O poder todo é só uma falácia. A Kefra no mangá foi derrotada pelo Gohan místico. Bom, agora ajustando a bobagem do Gotenks e Super Buu saindo da sala do templo, apenas gritando, como sugeriu o Geeksen aí. Bom, isso é um negacionismo com a obra, né? É meio óbvio. Tanto Gotenks quanto Super Buu, eles precisaram aumentar seus respectivos Kis ao extremo, de forma até que a sua voz consiga ressoar com a saída do templo e reabrir a passagem que já existia lá. Lembrando que assim, o Sr. Popo, uma hora ou outra, precisa reconstruir essa saída, essa entrada e essa saída. Um dia sim, um dia não, o Vegeta vai lá treinar e destrói essa porcaria. Então, bom, isso fica óbvio que ele sempre está lá fazendo essa manutenção como ajudante do Kami-sama. E bom, ele nem de perto é tão poderoso quanto o Gotenks ou o Super Buu. E ele vai lá e consegue. Então isso não é um feito de tipo, uau, como ele é forte, ele gritou e abriu uma passagem. Não, a passagem já estava lá. E ele não simplesmente gritou. Ele usou o Ki, ele se transformou em Gotenks Super Saiyajin 3. Isso não aconteceu à toa, cara. Negar isso é negar o que aconteceu no mangá, negar o que aconteceu na obra. Então, vamos lá. Vamos ser honestos. Também não acho que o Saitama abriu a dimensão de sonhos só porque estava vestido
de heróis seja lá um grande feito. Mas o do Gotenks e o do Super Buu também não é. Então, sendo honesto com isso. Bom, pessoal, vamos aqui a parte de fillers. Assim, eu não vou entrar em questão aqui se vale ou não vale filler, porque o filler serve tanto para subir personagens de Dragon Ball quanto para jogar eles lá embaixo. É só você lembrar o seguinte: enquanto eu posso citar o Buhan quase destruindo o universo porque ele estava furioso com o Vegito, dá pra citar o Kuririn jogando uma pedra sem força nenhuma na cara do Goku e ele se fudendo. Posso citar Goku Super Saiyajin 4 se cortando com um vidro comum. É triste. Dá pra citar, deixa eu ver, vamos lá. Goku se afogando, dá pra citar também filler dele se ferrando na mão do Pilaf, dá pra citar também filler dele se dando muito mal com o tal Pai Pai, sendo enganado de uma maneira tosca. E pra piorar, Elefante pisando na mão deles como Super Saiyajin, ele quase quebrando a mão. E, gente, um elefante de 4 toneladas contra um cara que levantou 8 toneladas brincando na forma base. Então, assim, o filler, ele sobe e ele desce o personagem do Dragon Ball. Então é o seguinte, se é pra entrar numa discussão, vamos usar o que foi criado. Mangá. O mangá foi criado pelo Akira. O mangá é muito mais completo e muito mais coerente. Enquanto o filler você vai ter o Cell lutando com o Pai Kuhan lá no inferno, o mangá não vai ter nada disso. E quando você tiver apresentado o inferno da forma que o Akira quis apresentar, onde o Freeza está preso lá, sendo torturado, blá 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 blá, vai estar do jeito que o autor imaginou que se encaixaria na história. E não que a Toei pensou que vai dar certo e tal. Porque, gente, a Toei faz uns filler nada a ver, só vocês lembrarem de Cavaleiro Zodíaco. Se filler da Toei fosse ser considerado em discussão, eu teria toda uma saga de guerreiros deuses em Asgard, e aí sim o Seiya é um matador de deuses, e aí ele entraria nas discussões de battle, de diversos battles, falando, nossa, o Seiya matou vários guerreiros deuses, que são guerreiros deuses, e aí na prática são todos fillers, e apesar de ser um filler legal, não é bem o que o Kurumada, né, no caso, desenhou para a obra. Claro que, assim, a gente considera como um complemento à obra de Dragon Ball, então ele sempre vai ser isso, mas numa análise não vai valer, porque se valer isso, vai valer coisa que diminui, e aí acaba ficando chato pro Goku, né, porque ele acaba tomando cada debuff, sendo vulnerável à agulha, tomando pedradinha, quase morrendo, se ferrando de tantas maneiras que dá até dó. E, bom, falando em filler, apesar de não ter sido citado pelo canal Geek Sena, já que a gente estava falando do filler do Buhan, existe um outro filler que é o do Kid Buu destruindo supostamente uma galáxia, e ele cita que é citado que o Kid Buu poderia destruir todo o universo, né? Então, assim, existem citações do Kid Buu que são muito interessantes. Kid Buu poderia destruir toda uma galáxia. O que é dito no anime e o que é dito no mangá? No anime é dito exatamente isso, galáxia, blá 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 blá, e vamos nessa. No mangá não é bem assim. No mangá o que é dito é o seguinte, se eu não me engano é o capítulo 400 e... Ai caramba, agora eu vou me esquecer do número do capítulo, mas é por volta do 420 e pouquinho e tal, onde é explicado que o Kid Buu, em alguns anos, ele conseguiu destruir alguns planetas. Então, assim, em alguns anos ele levou a destruição de alguns planetas, e isso, obviamente, assustou, né? Porque não é pouca coisa, não. Só que é o seguinte, vamos aí pro modo galáxia. Uma galáxia tem mais ou menos 400 bilhões de estrelas. E vamos supor que dessas estrelas elas sejam mais ou menos como o nosso sistema solar, nosso Sol. Cada estrela teria por volta de 8 planetas, 214 luas, sendo destas luas algumas em tamanhos menores, outras iguais ou até maiores que alguns planetas, como ocorre no nosso sistema solar. E assim, se ele levou alguns anos para destruir alguns planetas, para ele destruir completamente uma galáxia, bom, 400 bilhões de estrelas, então se ele levou alguns anos, ele demoraria muito tempo, estaria ferrado para destruir toda uma galáxia.
E o universo inteiro é uma citação que é uma clara hipérbole, no sentido de que assim, ele é uma ameaça, óbvio, ao universo. Só que ele não pode acabar com o mesmo em instantes ou até mesmo em anos. Ele vai levar muito tempo, é uma distância muito grande para percorrer. É igual quando alguém me fala assim que o Goku, ele, sei lá, ele é Sistema Solar Buster. Legal, bacana. Aí eu pergunto assim pro cidadão. Beleza, vamos supor que pro Goku me mostrar que ele é o cara mais incrível desse sistema solar, ele precisa destruir ao mesmo tempo Marte e Urano. Só que assim, eles não estão alinhadinhos, ele tem que dar um poder que vai pegar nos dois caras ao mesmo tempo. Gente, a distância é tão absurda assim de um do outro, que ele não tem uma técnica até hoje, mesmo no Dragon Ball Super, que vai alcançar os dois corpos, porque o espaço entre eles é gigantesco. Então assim, é difícil o range assim, acertar as duas coisas ao mesmo tempo. Falta uma técnica, alguma coisa que pegue uma área vasta. E até o momento o Goku não tem isso. E aí entra uma curiosidade legal. O espaço não chama espaço à toa, não. É espaço pra caralho. É um bagulho gigantesco. Então, às vezes, a galera não se toca nisso. Destruir o universo, assim, dessa forma, usando Ki, a não ser que você seja alguém que estala o dedo e o bagulho vai embora, tipo o Zeno, é um bagulho muito difícil. Porque você vai levar muito tempo, mesmo com o teletransporte para de um lugar para o outro, é tanta coisa, é um espaço vazio tão imenso que demanda tempo. E aí você não é lá universal, essas coisas. Mas isso foi aí a nossa parte a respeito do filler, né, em relação ao Buran. E vamos agora falar de um outro filler, que é o seguinte: Namekusei explodindo e iluminando uma galáxia inteira. Bom, obviamente o geek na cena ele sabe que isso é filler, ele sabe que isso aí não existe no mangá. No mangá existe a cena de Namekusei explodindo e tal, é uma página até que muito bem desenhada pelo nosso glorioso Akira Toriyama. E no anime também existe a cena de Namekusei explodindo em um episódio, se não me engano, 106. Quando o Trunks vem, derrota o Freezer, etc., e o Goku chega, tanto no mangá tem essa cena, onde o Vegeta pergunta ao Goku como ele sobreviveu a Namekusei. E no mangá, o Goku simplesmente demonstra o teletransporte indo buscar os óculos do Kami voltando. No anime, rola um flashback maravilhoso dele se arrastando pela nave do Freeza e aquele drama e tal, Toei caprichou nessa parte. E bom, quando explode o planeta de Namekusei e tal, tem aquele grito do Goku desesperado tentando fugir e tal, ele até consegue pegar a nave, né, com que ele conta que é a nave das Forças Especiais Ginyu. E aí mostra Namekusei explodindo e assim, aquela explosão que o Geek na cena usou como argumento que, nossa, iluminou a galáxia inteira. Só que não. O mesmo anime, quando mostra essa explosão no episódio 106, ele mostra essa explosão vista da lua de Namekusei. Pra quem nunca reparou no mangá, Namekusei, além de 3 sóis, né, que era um sistema triplo de sóis, de estrelas, ele tinha 2 luas, e uma delas aparece no anime e você vê a explosão do ponto de perspectiva dessa lua. E adivinha só, ela fica inteiraça, a lua aguenta, ou seja, não, Geek, não. Vou te explicar uma coisinha básica. Namekusei não tem como upar a resistência do Freezer, porque isso é uma coisa bem questionável, visto que ele sobreviveu à explosão que fulminou Namekusei, mas estava tomando uma surra do Goku Super Saiyajin, que hoje a gente sabe que tem força, que não tem força suficiente para erguer 1000 toneladas. Só lembrar do Vegeta tentando erguer uma Geta. Lembrando que Vegeta já tinha um God naquela época, tá? Então não adianta falar Beyond the God, que não sei o que, blá blá blá. Não, o fato é, ele não ergueu um cara. Fora que Namekusei era um planeta de gravidade idêntica da Terra, com um ambiente muito parecido. E assim, no mangá e até mesmo na cena do anime, né, que é a cena que ocorre realmente da explosão, que não é o flashback do Goku contando, é comum, é normal. Então aí no flashback do Goku lembrando que ele escapou da explosão e tal. Inclusive nesse flashback também mostra ele voando pelado pelo espaço, gritando pelo Gohan, que não faz sentido nenhum.
Então, assim, bobagem. Então isso não vai upar o Freeza a um cara que aguenta uma explosão de um sistema solar inteiro, como se ele não fosse se ferir por nada. Porque não é assim que funciona. Além de filler, é uma lembrança de um flashback de como o Goku imaginou que fosse a cena. Então ele não é exatamente o que aconteceu literal. O literal vai estar nas páginas aí do mangá. Eu espero colocar aqui no vídeo para você acompanhar, legal. E vamos entender o seguinte: a resistência do Freeza é um bagulho muito bem questionável. Ele apanhou do Gohan. E tudo bem que ele não estava na sua forma final, mas ele apanhou do Goku Super Saiyajin. E a gente sabe que aquele Goku estava erguendo ali por volta de 40 toneladas. O Vegeta Super Saiyajin erguia menos que 1000. Cara, o Saitama estava surfando num porta-aviões. Que sua força para você fazer isso é gigantesca. São milhares de toneladas. Assim, é um bagulho muito acima de um Super Saiyajin. Então esse feito não vai ajudar muito o Freeza e muito menos o Goku, porque isso não é muito Solar System nem aqui nem na China. Fora que a Lua de Namekusei sobreviveu no anime. Infelizmente, esse tiro saiu pela culatra e esse argumento é muito fácil de refutar, porque além de ser um filler, não é um bom filler que vai upar e que vai melhorar. O Freeza hoje talvez sobrevivesse na forma Black, maravilhoso, ele não duvido nada da resistência desse novo Freeza. Bom, em relação a esta parte de fillers, eu já expliquei anteriormente. E agora a gente vai falar o seguinte sobre o Goku e Bills destruir o universo, trocando poderes e socos e tal. Bom, de Dragon Ball Super, este é o evento que eu menos gosto, porque ele não faz sentido nenhum dentro da obra. Vamos só lembrar assim, personagens muito mais fisicamente poderosos do que o Goku Super Saiyajin God e trocaram socos muito mais poderosos sem controle algum, só assim na fúria, na brutalidade. Pô, se você lembrar do Broly martelando o Goku na geleira com toda a força dele, cara. Se aquele Broly, que obviamente é muito mais forte que um Super Saiyajin God, bateu o Goku com toda essa força na geleira, no mínimo a Terra tinha ido embora. E não foi. E ele não tem controle de área, nem nada. Não, ele tá furioso, ele só quer bater. E assim, o planeta saiu inteiraço. Não o Goku. O Goku ele saiu todo ferrado, saiu tudo quebrado. Mas o planeta aguentou de boas. Acho que o universo vai acabar com isso. E o Broly, sem dúvida, é muito mais forte que o Super Saiyajin God. Além disso, a gente teve uma coisa muito pior. Foi o quê? Duas fusões entre dois Gokus diferentes. Uma entre Goku Black, que é o Goku upado, né, pelos Zamasu, com o próprio Zamasu formando o Zamasu Gatai, com uma transformação que é muito superior ao God, que era o Super Saiyajin Rosé, lutando contra Vegito usando o Super Saiyajin Blue. Os dois colidiram seus socos no auge, assim, são fusões com poderes muito, assim, um bagulho absurdamente maior do que Goku God. E eles colidiram seus punhos na safadeza, assim, pra estourar um no outro. E sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que isso indica? Que não era força física. Isso indica que era alguma outra coisa que a obra nem se deu o trabalho de explicar isso com mais clareza. Ela dá a entender sobre cargo de Deus da destruição e etc. E o poder de um Hakaishin. E tem toda uma teoria de pessoas que acham que é relacionado ao cargo, outras pessoas acham que não. Força física não funciona da maneira como o feito foi feito. Porque é o seguinte, o epicentro de um choque físico é sempre o ponto de maior destruição. Não dá para ser outro lugar. Eu não vou explodir uma bomba lá em Roraima e o ponto de destruição maior vai ser em São Paulo. Não é assim que funciona. A bomba vai destruir mais aonde ela explodiu. Isso explodiu na Terra, o que era para ter se lascado era ali o sistema solar. E não foi isso que aconteceu. E mesmo que o Goku impedisse, alinhando os socos, etc., o efeito que se deu ao resto do universo teria que ter acontecido ali, no epicentro. Muito mais forte no epicentro. Mesmo que ele impedisse de vazar toda aquela energia,
ela ainda teria que afetar mais ali do que o resto do universo. Então o resto do universo não pode ter sofrido efeito nenhum, porque não tem como chegar lá. Onda de choque não funciona assim. Agora, terminando esta parte, vamos ver sobre Scouters das Forças Especiais Ginyu, que não perceberam a aproximação do Goku. E aí vem aquele ponto, né? Mas o Scouter mandou um sinal do Raditz para o Nappa e o Vegeta que estavam lá no raio que o parta. E o sinal chegou. Então eu vou explicar uma coisa que é o básico. O envio de sinal e a recepção de sinal de radar e tal são duas coisas diferentes. Uma antena que envia é muito mais simples e vai ter uma velocidade muito mais tranquila do que um radar que busca, que é uma coisa muito mais complicada e muito mais difícil, que depende muito mais da velocidade. Então assim, quando você vai fazer esse tipo de comparativo, você não pode fazer um comparativo entre a velocidade da informação, mas a capacidade de localização. Então se você me dissesse assim que um Scouter das Forças Especiais Ginyu conseguiu captar, por exemplo, a velocidade de locomoção de um personagem que evidentemente superou absurdamente vezes a velocidade XYZ, aí vai servir como um feito de velocidade magnífico. Neste caso não, neste caso é bobagem. É uma torre de radar extremamente eficiente em enviar sinais, mas pode falhar facilmente em captar sinais. Isso não reflete qual seria a velocidade de um indivíduo que fugiu dessa captação. Simples assim. Falando em velocidade, ainda mantendo esse ponto, Piccolo com um macacão sapô bem carregado atingiu a lua em segundos. Isso é verdade, isso acontece no mangá e acontece no anime. E ainda temos o Mestre Kami que faz isso com o Kamehameha. E Raditz conseguiu desviar da mesma técnica. Agora eu vou te contar uma coisa, Geek Senna. Sabe o que isso significa? Porcaria nenhuma. Presta atenção, cara. Na humildade, não é porque o John Wick se esquiva de disparos de armas de fogo que superam a velocidade do som que ele é um X-Men, que ele é o Pietro, que corre acima da velocidade do som, porque ele está evadindo da trajetória da bala. Uma necessidade de distância de apenas alguns centímetros, que é você sair da trajetória. Isso para qualquer ataque que está vindo na sua direção. Você sair de uma bala, de uma flecha, de um feixe de disparado na sua direção, você escapar é uma necessidade de distância de centímetros. É por isso que isso não serve como medida de velocidade. Você não tá. O John Wick ele não aposta a corrida com a bala. Ele fala, puta, mano, vou correr junto com a bala pra ver quem chega primeiro. Ele não é o Flash. O Flash faz isso. O Superman faz isso. O Raditz não. Então, assim, a mesma coisa serve pro Raditz. Não é porque. Vou dar um exemplo da vida real. Porque alguém salta antes de ser atropelado, salvando alguém, ou se salvando, escapando de um carro, que essa pessoa é mais veloz que o carro. Porque o movimento de deslocamento que impediu ela de sofrer o acidente é muito mais curto que o movimento do carro até chegar na pessoa. Então, quando a gente vai medir essa velocidade, tem que estar percorrendo a mesma distância, para que assim temos uma noção de equiparar as velocidades. Não adianta se for diferente. Então, desviar de nada não te dá noção de velocidade de nada. A não ser que você já queima a roupa, porque aí é uma outra história, porque você não tem uma distância do objeto correr até chegar no alvo. Aí faz sentido. E, por último, uma última coisa que aconteceu, que é muito legal, eu me lembro bem de quando aconteceu esse capítulo, que foi o Jiren vir de um planeta sem a necessidade de usar uma nave, porque a nave não seria tão eficiente dele, poderia chegar mais rápido, voando. E aí, o que isso significa? Porcaria nenhuma. Porque é o seguinte, Jiren vem de um planeta sem a necessidade de usar uma nave. Entretanto, aí vem um erro básico de lógica. Qual nave? Sabemos como essa nave funciona? Sabemos a tecnologia, velocidade, tempo de preparo para o voo dessa nave. Não é porque, por exemplo, se fosse a nave de Kami-sama, que a gente já tem uma noção de velocidade e de distância que ela percorreu e preparo, porque nós já vimos ela funcionando, seria perfeito.
Mas as naves do Universo 11 nunca foram detalhadas. Então a gente não faz ideia de como funciona. E aí eu vou te dar um exemplo da vida real. Não é porque uma pessoa corre antes do ônibus que estava esperando os passageiros terminarem de desembarcarem antes de prosseguir viagem para o próximo ponto de ônibus, e aí a pessoa chegou primeiro no próximo ponto de ônibus, que o cara é mais veloz que um carro de Fórmula 1. Ou mesmo que o próprio ônibus, já que cada veículo, nave, isso vai valer para qualquer coisa, tem suas necessidades para executar suas funções, seja de embarque, seja de aquecer motor, recarregar, seja lá como é que tem a funcionalidade dessa nave. E é o seguinte, para você também precisaria de saber como funciona essa nave, qual a velocidade máxima dela, qual que era a distância de um ponto para o outro. Comparar com a nave de Kami-sama também é um erro muito leigo, assim, porque é o seguinte, são tecnologias diferentes, de pontos diferentes, e a força de combate dos guerreiros não vai fazer diferença nenhuma nessa história, porque é o seguinte, isso não vai definir tecnologia de nave. Tanto que no próprio Dragon Ball, a gente tinha a ideia de que dentro do universo 7, os Saiyajins eram muito mais fortes, por exemplo, que os Furudins, né? Como é explicado em Dragon Ball GT, se não me engano. Eu não sei se essa parte foi trazida para o canon da série, mas os Saiyajins eram bárbaros, eram fortes, eram poderosos, e isso não fazia eles terem mais tecnologia. Quem tinha as melhores tecnologias, nesse caso, entre Tifurudins e Saiyajins, eram os Tifurudins, que tinha uma tecnologia muito superior, porque eles não tinham essa força. Então a força de um guerreiro não vai servir de nada para esse tipo de comparativo. Então assim, são universos diferentes, tecnologias diferentes. Para a gente dizer como funciona, a gente tem que ter algo para comparar, algum referencial. E não temos. Infelizmente não temos. Claro que se a gente soubesse a distância e da onde o gênio veio para onde ele foi, aí sim seria uma ótima referência. Sobre o cu da Blitz no Moro é um bom argumento, mas não tão bom. Porque o Moro já estava sem o cristal de cópia de poderes. Se não me engano, o Mero já tinha quebrado essa parte, já tinha falecido, o Goku virado em Instinto Superior. Então, o Moro naquele momento não estava lá no seu auge de poder, né? Ele estava já bem complicado. E aí eu vou explicar uma coisa com muito mais detalhe, que é o feito do Gas. E esse vai quebrar a sua cabecinha. Aí o que acontece? O próximo argumento do Geek na cena é de dar medo, assim, de tão ruim que é. Ele vem com dois erros colossais. Então vamos começar com o primeiro, que é o seguinte: ele diz que o Goku conseguiu acompanhar Gas, a velocidade de Gas. Ou Gas, sei lá. Na verdade, não. O Goku nunca acompanhou a velocidade do Gas. E, bom, primeiro porque ele apanhou dele o tempo todo, inclusive quase foi afogado, esmagado com aquele sapatão de Ki feito patati patatá. Foi um ataque ridículo, porque não fez nada no planeta, não causou nenhum dano, e o Goku quase morreu para aquilo. O que acontece foi o seguinte, vamos ver para vocês lembrarem, ou para quem não leu o mangá, por conta de estar perdendo para o Gas, que realmente era o ser mais poderoso do universo naquele momento, naquela batalha, já que realmente o verdadeiro senhor mais poderoso do universo não apareceu, ele estava dando um cacete no Goku, no Vegeta, no Granola, em todo mundo. E aí tem uma cena muito curiosa que, para que o Gas não matasse todo mundo ali, ele pega o Gas e usa o seu teletransporte para se distanciar o máximo possível, para que as pessoas pudessem fugir ali, né? No caso o Monaito, que é o pai, entre aspas, né? É o Piccolo do Granola. E, bom, ele vai se teletransportando o mais longe possível até chegar no Whis. E de lá, da onde o Whis estava, que era um planeta muito distante, ele tem que voltar para o planeta serial. Ou seja, e ele faria isso em 20 minutos voando apenas. Na teoria, né? O argumento seria esse. E como o Goku lutou com esse cara e ele voou entre vários planetas, então o Goku seria muito mais rápido que a luz, porque o Gas supostamente também é. E aí eu vou explicar para vocês que não, vocês estão vivendo uma ilusão, vocês estão se iludindo. Gas
o Gas nunca viajou uma distância multigaláxia, como o Geek na cena falou. Naquele capítulo isso não aconteceu e não me admira você não perceber, porque a maioria das pessoas também não percebeu, porque a galera lê mangá hoje em dia, acho que sem vontade, sabe? Vai passando as páginas e fuck you, vai passando. Primeiro vamos à aula básica sobre teletransporte, a técnica que o Goku usa e o que o Gas estava replicando para segui-lo. Como que funciona? Para ir de um ponto A a um ponto B, o usuário de teletransporte, seja ele o Goku, Vegeta, Gas, etc., que são várias pessoas que têm essa técnica, precisa sentir e reconhecer um Ki já conhecido no ponto B. Então o Goku está lá no ponto A, seja lá onde ele for, ele sente um Ki no ponto B e ele vai atrás deste Ki. E para ele sentir esse Ki tem que ser grande o suficiente para ele ser sentido do ponto A. Ou seja, se o ponto B estiver muito distante, o Ki que estiver lá não for grande o suficiente para chegar no ponto A, ele não consegue usar a técnica. Então tem um limite, e esse limite é o tamanho do Ki da pessoa que você está usando como referência. E é aí que dá um pulo do gato maravilhoso aí. Já vou explicar para vocês. Então assim, como no capítulo a gente tem um monte de teletransportes do Goku e do Gas fugindo, etc., acho que a galera se perdeu. Então eu vou nomear para vocês ponto A e ponto B de cada teletransporte para vocês entenderem uma coisa. Primeiro ponto A, planeta cereal. Então assim, o ponto B, segundo Dragon Ball Super 87, por volta da página 14, o ponto B, que você vai chamar de B1, seria um planeta próximo, muito próximo. Inclusive é o que o Goku cita. E o Ki de quem que foi usado? Jaco. E o Jaco, todo mundo sabe, não é lá essa ponte colossal de energia que está transbordando. Não. Ele é um patrulheiro padrão. Jaco. Então, primeiro ponto B é o Jaco, teletransporte do planeta cereal até um planeta próximo, como o Goku cita na página do mangá, e onde estava o Jaco. E aí, vamos lá. Qual que é o ponto A? O planeta onde estava o Jaco. Ponto B, Lua, onde estão dois patrulheiros galácticos de patente baixa que o Goku conheceu na saga Moro. E o narrador sem poderes do torneio entre os universos 6 e 7. E sim, o narrador sem habilidade de luta. Um alien que não luta, que não é patrulheiro nem nada. E o que dele foi usado, porque o Goku conheceu ele no torneio. E fora os patrulheiros galácticos, que são a referência que ele também tem da última saga. Então, beleza. Ponto A novamente. Lua com um narrador e dois patrulheiros de baixa patente. E sabe qual que é o ponto B dessa vez? Monarca. Não é um Bills vestido de Monarca. O Monarca mesmo, o fracote que tem medo de lutar e tal, que é mais fraco que o Trunks e o Goten. E ele tá lá dirigindo um caminhão de entulho que facilmente soterra o Gas. Então assim, vocês já perceberam que o Ki de ninguém aí é colossal. Assim. Todo mundo perto. O cara vai de uma lua, do planeta, depois ele vai pra lua, da lua ele vai um pouquinho mais perto ali e tal. E aí vamos continuar, né? Depois do Gas estar soterrado, o ponto A, que é os patrulheiros comuns ali no ponto B, que é o caso Monarca, ele vai direto para a nave do Rei Galáctico. Sim, aquele polvo com vários tentáculos que o Goku fica surpreendentemente pegando lá, porque, sei lá, estranho. E aí os caras caem na banheira do Rei Galáctico, porque o Ki dele foi usado, ele é a referência. E bom, o Goku conhece bem o Ki desse cara, né? Ele já pegou bem no Ki dele. E aí vamos lá, novo ponto A, da onde o Goku saiu, banheira do Rei Galáctico. Ponto B, prisão galáctica usando o agente prisional da Patrulha Galáctica e talvez os prisioneiros que ele também conheceu na saga anterior. Então, assim, e detalhe, os aposentos do Rei Galáctico e o local de a prisão é basicamente um em cima do outro.
é o mesmo posto avançado da patrulha. E vamos nós de novo. O ponto A desta vez é a prisão galáctica e o ponto B um asteroide próximo à prisão galáctica, onde provavelmente os prisioneiros eram obrigados a minerar alguma coisa, aquele clássico de desenho tipo Pica-Pau. Bom, neste ponto B, que é o asteroide, o Goku também se teletransporta, então o ponto B passa a ser o ponto A. E qual que é o ponto B próximo? A nave da Patrulha Galáctica que passou próximo ao asteroide, uma nave que estava passando ali. O Goku se transporta, aparece junto com os patrulheiros dentro da nave e o Gas vai atrás. Novo ponto A é a nave da patrulha e o novo ponto B é o Whis com o peixe oráculo em um planeta distante ali, mas que estava próximo a esta nave, a este local por onde estava acontecendo aquela série de teletransportes. E aí notem um detalhe. Todo esse caminho enorme aí que aparece no capítulo 81, ele é feito com seres que não são grandiosos. Ninguém ali é muito poderoso, tem um ki grandioso que dá pra sentir de longe. Ninguém ali é referência de poder de luta. Ninguém. Então o Goku ele usou esses caras para o teletransporte porque ele conhecia esses caras. E um detalhe, o Gas não. Por isso que o Gas não consegue voltar, porque ele não conhece os Kis que foram utilizados. Então ele só estava seguindo o Goku. Apenas o Whis seria bem poderoso se o Goku consegue transportar pro ponto onde ele sente a presença do Whis, ou o Ki, sei lá, o Ki do anjo do Whis. Ok, mas entenda que a estratégia do Goku é um liga pontos. Ou seja, você não pode ir para um ponto, vamos supor que o Ki do Whis seja enorme, do tamanho de uma galáxia. Se ele foi, ele não conseguiria voltar, porque se o Whis se torna o ponto A, ele tem que sentir um Ki no ponto B, que seria no local para onde ele quer ir. E todos os outros locais por onde o Goku passou são pessoas fracas, que o Ki não é muito grande, tão grandioso quanto o Whis. Então, ele sempre foi de um teletransporte para o outro, para um local próximo. Então, assim, o caminho é ida e volta. E as pessoas às vezes não lembram disso. O Goku foi e voltou. Chegou lá no Whis, jogou pro Whis, falou pra ele dar uma segurada no Gas por enquanto. Explicou pro Gas que o Whis era mestre dele. O Peixe Oráculo ficou com aquela cara, né? Teve aquele mistério de que ele não, o Gas não era o ser que ele viu na previsão. Então assim, quando o Goku volta, ele vai do Whis e Peixe Oráculo pro ponto B, que é a nave que estava próximo ao asteroide com patrulheiros comuns. E aí dessa nave de asteroides ele vai para um próximo ponto B, que é a prisão galáctica junto ao agente penitenciário galáctico. Na prisão galáctica ele ainda teletransporta para os aposentos do Rei Galáctico, que também ficam ali perto da prisão, né, na banheira. Aí ele tem um novo ponto B, que é uma nave da Patrulha Galáctica em um planeta montanhoso, com um fundo ali muito semelhante ao onde o Monarca estava colhendo pedras, que é próximo onde estava o Jaco. Ou seja, o ponto B, depois que ele vai para esse planeta onde estava o Jaco, é o Monaito. O Monaito nem guerreiro é. Então assim, ele não tem... Ninguém ali tem um Ki que supera uma distância galáctica. Nem sistema, sei lá, solar chega. Ele foi de um planeta próximo a outro planeta próximo. E o Gas se ferrou porque ele não sabia de quem eram os Kis que o Goku estava usando. Então ele não conseguia voltar daquele último planeta mais distante e sentir o Ki de alguém no planeta cereal que ele conhecesse. Ou que ele reconhecesse para usar o teletransporte. E é por isso que ele ficou preso. E aí o Whis mostra o caminho e fala que ele vai levar 20 minutos para chegar. 20 minutos não para passar por várias galáxias, como se ele tivesse cruzado o universo assim. Não. Ele cruzou alguns planetas. E ele voltou pro planeta cereal nesses 20 minutos. Mas tem um roubo aí. Vou colocar as páginas para vocês acompanharem, mas quando ele tá chegando, ele usa o teletransporte para chegar no planeta cereal. Porque ele já estava sentindo um Ki da galera que ele conhece. E naquele ponto, o Goku e o Vegeta já tinham ouvido a história do Bardock, do Scalper. Depois de ficar um tempão na forma base, os caras saem lá da casinha do Monaito
E literalmente os bichos tão jorrando aqui, assim, ó. Os caras tão bravos, pronto pra treta, assim, meio bufado. Aí o Gás vê, sente aquilo tudo e fala: opa, achei. E ele chega. E é aí que a batalha se desenvolve. Então, não tem nada de distância multigaláctica e tal. Não chega nem perto disso. E é por isso que eu não posso usar isso como parâmetro de velocidade. Por quê? Porque eu acho até louvável você ir de um planeta a outro voando, assim, sabe? Apesar que no vácuo do espaço, tecnicamente, a sua aceleração é permanente, já que você não vai ter a inércia, não vai ter nada te freando, não tem força de arrasto, a inércia te mantém em movimento. Você vai pra frente e você continua indo pra frente, mesmo que você não faça mais força. Entretanto, não. Eu não posso chamar isso de feito de grande prova de velocidade acima da luz. Não é. Só explicando isso, deixando as páginas pra vocês, tem mais coisa que eu vou falar pra vocês logo logo. E aí, pra finalizar, no final do vídeo, o Geek cita: mas lutando com o Moro, o Goku dá voltas na Terra. Então deve ser por isso que ele tem velocidade da luz. Não funciona assim. Ai, Jesus. Bom, a Lua dá várias voltas na Terra o tempo todo e ela não tem velocidade da luz. Você tem que entender que é o seguinte: dar volta na Terra tem que ser umas 7, 8 em um instante, em um segundo. Um negócio assim, ó. Pum! De 8 voltas na Terra. Não ficar perseguindo, indo e voltando. Mas antes da gente finalizar essa parte aqui, eu vou dar um crédito pro Geek na Cena e explicar uma coisa que é um pequeno debuff no feito do Saitama de resistência, que é a explosão de raios gama. Bom, vamos explicar o seguinte: o Garou, ele sabe como fazer uma explosão de raios gamas dentro da capacidade energética e de técnica que ele tem naquele momento. Ou seja, é óbvio que aquele ataque do Garou não ia nem de longe, assim, nem se eu forçar muito, ter a mesma força que a explosão de raios gama de natural que acontece no universo. Por quê? Porque ele está replicando aquela forma de energia e não criando da mesma proporção, porque uma estrela, assim, sabe, em colapso, soltando uma emissão de raios gama realmente potente, vai ser muito mais forte do que aquela que o Saitama se defendeu. E isso é óbvio, assim, tem que explicar isso por quê? Porque tem gente que acha que é literal, é uma explosão de raios gama no auge, assim, no top, o máximo que tem. E não é. O Garou Cósmico podia até replicar um quasar, que é muito mais absurdo, assim. Só que ele teria a força do Garou e não da estrela em colapso, literalmente. Só explicando esse detalhe. Então, pessoal, assim, essas foram as explicações que, bom, todas elas contradizem as ideias do Geek na Cena em relação ao que aconteceu, às proezas e etc. Porque há provas no mangá, tanto de Dragon Ball quanto Dragon Ball Super, de que não é bem como ele imagina que seja, principalmente algumas coisas tipo a velocidade do Gas, etc. E a noção de que esquivar de algo, você tem a velocidade daquilo que você se esquivou, e não é assim que funciona, porque distância, lógica e etc. são coisas que você precisa analisar muito bem analisado. Então, desviar de alguma coisa não te faz ser mais rápido que essa coisa, porque você desviou da trajetória e não correu contra essa coisa. Isso vai valer para muita coisa que, por exemplo, o Naruto desviou de um ataque de chakra do Madara que chamava Luz. Bom, ele correu contra o ataque e saiu da frente? Se sim, beleza, o Naruto superou o ataque. Se só saiu da frente, não. Então, são esses detalhes básicos que alguns fãs eles acabam sempre tentando inflar o personagem que eles mais gostam, deixando ele mais poderoso, etc.
E bom, gente, lamento decepcionar vocês, não é assim que poder real funciona. Poder real, ele vem de uma análise mais bem detalhada. Análises que, bom, eles desfalcam e destroem muitos sonhos aí dos garotos aí que acham que o seu personagem favorito é o mais poderoso da ficção. E falando em personagem mais poderoso da ficção, eu vou assumir um compromisso com vocês aqui que vai ter um vídeo onde eu vou mostrar que Goku com um pouquinho mais de QI e um tempinho para preparo, né, parodiando aí o Batman com o preparo do Ei Nerd, vence facilmente o Saitama. E eu vou mostrar com evidências canônicas de ambas as obras que é possível sim, dentro de uma luta onde você dê um pouco mais de inteligência e tempo pro Goku, ele consiga superar todo e qualquer feito do Saitama, que segundo os fãs mais ávidos e fervorosos de One Punch Man, ele sola a ficção porque sim. Então, vamos lá. Nem tudo que existe na ficção deve ser super subestimado assim, tá? Então eu vou fazer sim um vídeo mostrando que um Goku com preparo, um pouquinho mais de inteligência, derrotaria o Saitama com facilidade. E sobre o Geek na Cena, quero deixar aí um agradecimento pelo breve desafio, deu um trabalhão montar esse vídeo. Então assim, assistam o vídeo do cara para vocês tirarem as suas próprias conclusões, assistam o meu vídeo, deixem like, se inscrevam, o canal dele também está no começo, o meu também. Então nada de tretinhas, vamos aí comentar e dialogar como homens, sejamos melhores. E aqui a gente vai tentar trazer os fatos e apurar as obras dentro daquilo que faz sentido, tá? Sem mimimi, sem fanboyismo e sem frescura. Então galera, fiquem com os argumentos. Se o Geek algum dia quiser fazer um debate, alguma coisa assim do tipo, vamos conversar e tentar trabalhar aí para crescer e trazer o melhor que a gente puder em relação a conteúdo e agradar aí aos fãs de todas as obras com verdades, tá? Sem mimimi. Na minha opinião e na prática, analisando feitos e fatos, Saitama já superou o Goku há muito tempo. Então assim, quando a gente está falando, vamos falar de argumentação, Saitama nunca foi ferido gravemente, não chegou perto da morte, não chegou perto de ser derrotado, recebeu ataques que têm poder muito mais absurdo do que os ataques que às vezes quase mataram o Goku. E aí os haters de Dragon Ball vão lembrar de um disparozinho laser nocauteando o pobre Saiyajin. Vão lembrar que o cara ele simplesmente já foi derrotado com ponto de pressão simples, simplório, assim, ó, tocou no ponto certo, ele já se defendeu disso também. Mas não é necessário muita força, muito poder de destruição para vencer Goku. Por quê? Porque a fisiologia do Saiyajin é muito próxima à humana, enquanto a resistência do Saitama é tão upada pela obra que até o momento a gente não viu o Saitama tipo perder uma luta por não ter força suficiente. E é aí que entra a história de ser ilimitado, de ter força infinita, entre aspas. Bom, quando ele sofrer e tiver um problema nesse nível, aí isso cai por terra. Mas até o momento o Saitama já superou o Goku e é muito mais forte que o Saiyajin em relação à força física, principalmente porque aí o Goku está muito atrás. E bom, resistência, velocidade, ele já superou bastante. Então vamos aproveitar as obras e curtir o melhor que cada uma tem a oferecer e argumentar aí com clareza, com lógica e claro, deixem o seu like, deixem o seu comentário, faça parte das comunidades, dê apoio e vamos que vamos, pessoal, vamos crescer junto. Muito obrigado e valeu!